Oiê, oiê. Desde que eu comecei a gravar aqui testemunho, essas coisas, eu ainda tenho deixado no não estado. E assim, na verdade, gente, já faz uns anos que eu sinto assim, esse fogo, essa vontade de gravar, de falar. E aí eu sempre dou uma enrolada, assim, ah, não, mas eu tenho falado com as pessoas. Ah, não, mas eu tô sem tempo. Ah, não, mas minha pele. Ah, não, mas minha unha não tá feita. Coisas do tipo, né? Hoje até minha unha tá feita, mas enfim. E um dia desses, eu estava conversando com um amigo e eu fui ver um negócio de domínio, esses negócios de, sabe, domínio, registro BR que você compra lá, o www, né, o seu nome, o nome que você quiser, marca, etc. E eu tenho o costume, já acho desde 2014, então tem mais de 11 anos, isso que eu compro domínios. Vem assim uma inspiração e aí eu vou e compro domínio, enfim. E aí eu tenho alguns domínios que eles estão relacionados a projetos que Deus me deu. E, gente, acaba sendo um marco. Por quê? Porque quando você compra, né, um domínio custa R$ 40, por exemplo. Aí você vai lá e compra. Aí, passa um ano, ele vence, né? Você paga de novo, é uma anuidade. E você sabe lá a data que você comprou. Então, digamos que Deus colocou um projeto no seu coração agora, você foi lá e comprou o domínio. Enfim, eu tenho vários domínios. E aí, eu tava conversando com esse amigo, e aí eu falei para ele assim, não, inclusive eu já tenho o título de um livro que eu vou escrever, que Deus me deu esse título há uns anos e tal. Gente, eu fui olhar, tem tipo uns 5 anos. Isso, eu acho que tem 5. Se não tem 5, tem 4. E o mais doido é, quando ele me deu esse título, as pessoas não usavam essa expressão, não falavam ainda essa expressão. E hoje já existe até um livro cristão que tem uma das palavras desse título. Não é o título inteiro completo, idêntico, mas é uma das palavras. E eu falei assim, meu Deus. E aí eu falei assim, quando eu vi lá a data, que eu fui falar para ele, falei assim, deixa eu te falar desde quando, né, que eu tenho esse nome e tal, desse projeto, né, e tal. Quando, enfim, eu tô falando aqui e ao mesmo tempo sentindo, né, o impacto disso, porque assim, quando eu pensava nesse livro, eu não pensava que tinha tantos anos. Eu pensava assim, beleza, né? Tipo, eu lembro que tinha sido no início da pandemia, uma coisa assim. Hoje nós estamos em maio de 2025. Então, às vezes acontece, lógico, de Deus te dar um projeto e de ser um projeto mais futuro. Isso acontece muito, né? Às vezes eu nem sei, né, se é para agora, se é para depois. Mas eu acredito que o impacto é a gente perceber que realmente o tempo vai passar, você fazendo ou não. E outras pessoas vão fazer o projeto que Deus quer. Então, seja você ou seja outra pessoa. Então, assim, quando eu penso, né, eu comento das minhas experiências com Deus, com as pessoas, geralmente eu falo assim, porque eu sou obediente, aí eu brinco assim, eu tento ser, né, pelo menos eu tento ser. E assim, beleza, a gente tenta ser obediente, é, tem coisas que são mais simples, né, de você seguir, do tipo, o Espírito Santo vai e te fala, faz tal coisa, vai por esse caminho, fala tal coisa com tal pessoa, ou faça de um jeito, ou não faça de um jeito, enfim. Tem coisa que parece ser mais simples de fazer, mas tem coisa que a gente acredita que realmente tem que ter uma rotina perfeita para isso, uma agenda perfeita para isso. E é interessante que eu não sou de fazer isso com as minhas outras coisas, do tipo, meus outros projetos, claro que tem projetos de Deus que mesmo desafiadores eu já fiz, já estou fazendo isso aí, beleza, mas tem outros projetos que eu sou assim muito rápida para iniciar, eu sou aquela pessoa que pensou, já está fazendo. E esse assim, não é meu natural criar um perfeccionismo, toda uma exigência em volta de algo para que efetivamente comece a fazer, até porque eu sou exigente enquanto estou fazendo, mas assim, para começar, é começar. Mas é interessante que tem alguns que vão ficando, tem esse livro, tem os vídeos aqui que eu sempre falo assim, beleza, nossa, hoje deu vontade de gravar isso. Ó, depois eu gravo. Gente, é na hora, claro, né? Se você estiver ali atendendo um cliente ou tiver um outro compromisso que não tem como, mas será que não tem mesmo como arranjar um espaço, né? E enquanto a gente acha que é nas nossas mãos, né, que realmente é o nosso esforço que vai depender da minha organização de agenda, do meu negócio, do meu isso, do meu aquilo, realmente as coisas não vão funcionar. E aí hoje eu estava vendo um vídeo que a pessoa falou, eu e o Vitor, a gente gosta muito do conceito do que é pecado, porque a gente sabe que a religiosidade desvirtuou muito o que de fato quer dizer pecado, que pecar é errar o alvo.
né? Principalmente pelo viés do Enneagrama, enfim, que é a ferramenta, o conhecimento que o Vitor mais utiliza. E aí, quando a gente vem para o lado, né, cristão e vê pessoas falando de pecado, muitas vezes eu vejo que as pessoas ainda usam o pecado como se fosse da lei, né, e a antiga aliança, ou seja, antes de Jesus, né? Então, a visão ali, não que hoje não exista pecado, existe, mas é diferente, né? A pegada disso, a forma que isso vem. E aí, quando eu fui parar para pensar sobre esse negócio do pecado, eu vi a menina falando. Só um minutinho, peraí. Eu vou ter que dar uma pausa. Ok. Eu não devia ter deixado o celular aqui, não sei porque ele estava até aberto, inclusive. Aí veio uma mensagem, eu achei que era coisa urgente. Aí, quando ela estava explicando o negócio do pecado, né, e trazendo para um viés que é o que a gente acredita, né, que é o do errar o alvo. E aí ela trouxe, né? Ela falou assim, que quando a gente foca na gente, a gente está errando o alvo. E de fato, gente, se eu olho para mim, para as minhas capacidades, para as minhas necessidades, para a minha agenda, para o meu tudo, de fato eu estou errando o alvo. Porque se eu olho para Jesus, se eu olho para Deus, se eu olho para o Espírito Santo, eu falo assim, tá bom, Jesus, eu agora, com as ferramentas que eu tenho, com a agenda que eu tenho hoje, não vou conseguir gravar um vídeo. Mas Espírito Santo, você pode me ajudar? Abrir uma janela de tempo para isso? Ou me mostrar o melhor horário que seria interessante para eu gravar esse vídeo? Aí sim, as coisas vão acontecer. Quando a gente, por exemplo, vou gravar esse vídeo aqui. Se eu vier pela minha mente, pela minha cabeça, claro, ainda assim, pode vir alguma coisa boa, outra? Pode. Nem, não é tudo também que a gente fizer sem uma guiança que vai ser ruim. Porém, qual que é a chance de esse vídeo realmente falar com alguém e ser verdadeiramente uma transformação na vida de alguém? Quando vem por meio de Deus, vem por meio do Espírito Santo, vem por meio de Jesus. Então, gente, é muito legal a gente realmente assim focar nisso, porque de fato, se ficarmos numa realidade em que a gente está muito assim dependente das nossas vontades e tudo mais, a gente ainda está vivendo a velha aliança, né? Porque se a gente acredita que Jesus morreu na cruz, e eu tô falando aqui para quem acredita, se você não acredita, comece a pesquisar sobre, porque o conhecimento é libertador, e eu duvido que você não vai acreditar, porque depois que você entende tudo isso, é realmente uma virada de chave. Mas se a gente acredita que Jesus veio aqui, pagou o preço, e nós já vivemos uma nova aliança, ou seja, nós reconectamos que a gente tinha morte no espírito lá no Jardim do Éden, houve o quê? A morte do espírito, Adão e Eva, né? E aí, se a gente acredita que Jesus já pagou o preço, né? Ele já nos redimiu, etc. Então, peraí, eu já não tenho mais que ficar refém das minhas vontades, que são as minhas vontades humanas, que são as vontades que eram de uma criatura que era o quê? De uma velha aliança, que era consequência de um pecado. Peraí, se Jesus já lavou, já trouxe tudo isso, eu posso viver o quê? Pelas vontades do Pai, que são as vontades do Espírito Santo. Então, de Deus, que o Espírito Santo vai o quê? Nos despertar para isso. Então, é muito doido isso. Tipo, é uma reflexão assim de. Eu acho que meus vídeos vão ser meio assim, que enquanto eu vou falando, eu também vou pensando. Tipo assim, eu já pensei, já refleti sobre isso antes, mas quando eu chego aqui e vou falar, eu tipo, eu não quero pagar de, meu Deus, eu sou uma professorona e estou aqui só para ditar, né, um conteúdo e informar. Eu realmente, eu sinto o conteúdo. Eu acho que esse que é o que mais, talvez eu enrole para fazer vídeo, porque a minha sensação é que eu estou conversando com alguém, né? Inclusive, quando eu vou gravar aqui, eu não sei se eu falei isso nos outros vídeos, mas eu gravo pelo aplicativo Zoom. E aí, eu tenho reuniões que são recorrentes, né? Então, você cria lá, por exemplo. Aí tem um que chama cafezinho. E aí eu falo assim, eu vou tomar um cafezinho ali. É como se eu estivesse aqui com amigos, né? Uma amiga, um amigo, uma família aqui comigo, enfim, conversando. Então, assim, eu não acredito em cópia, sabe? Que eu vou ficar copiando alguém que fala de um jeito. Eu sei você eu mesma. E meu jeito é esse aqui. Eu chego aqui e fico viajando junto, né? Porque às vezes, enquanto a gente está nesse processo, cura aqui e também ajuda a curar aí, né? Porque a ideia é essa. A partir do momento que a gente vai se libertando, a gente quer levar a liberdade para os outros. Mas, enfim.
E para finalizar, eu acredito que esse vídeo hoje vai ser mais curto, eu queria contar o tanto que é gostoso, sabe, ser filha de Deus. E durante muito tempo, muitos anos, eu tinha dificuldade de ser filha até do meu pai um ano, né? Não sei quanto que meu pai tem consciência disso, vou perguntar para ele. Mas eu tinha dificuldade de pedir, tinha dificuldade de contar com isso, enfim. Lógico, tem a ver com as nossas experiências, com o nosso histórico. Isso não é nem responsabilidade dele em si, mas também como eu interpretei as coisas, né? Também da minha personalidade, etc. E aí, à medida em que eu fui melhorando isso, eu fui colocando o meu pai humano também como na figura de pai, né? De entender que eu posso receber, posso pedir, posso contar com. E isso também cura muito, né? O nosso pai celestial, porque enquanto a gente tem dificuldade de entender o que é pai aqui, isso reflete a imagem que a gente tem de Deus. Inclusive, para quem tem dificuldade com isso, assista o filme A Cabana, vai ser bem interessante. Talvez vai virar umas chaves aí para você. E aí, assim, eu amo muito meu pai, né? E interessante falar dele, me traz um calor gostoso no coração. E aí, quando eu penso em Deus, é muito gostoso também. Claro que são muito diferentes, né? Porque meu pai humano é meu pai humano, né? Também é um homem humano vivendo uma vida. Somos todos seres espirituais vivendo uma vida humana, né? Então, assim, ele também está passando por processos, né? Mas, enfim, voltando lá para. E aí, essa questão de pensar, né, de ser filha de Deus, assim, como uma filha mesmo amada. E aí, esses dias eu falei assim, nossa, eu tô querendo umas flores. Isso aqui tudo é flor de verdade, ó, flor de verdade, flor de verdade, flor de verdade. Só que não é. Isso aqui não é. E aí, eu pensei assim, nossa, eu queria umas flores, assim, bonitas para enfeitar aqui e tal, na casa. Só que eu não queria um buquê. Eu até cheguei aí, sabe quando você vai no supermercado, tem aquela parte de flores? Mas não era nenhuma daquelas. Falei, ah, Deus, pode me dar. Tô a fim de ganhar umas flores. E aí, gente, esse final de semana a gente teve, inclusive, um evento lá na igreja, o dia todo e tal. De noite a gente teve um aniversário, a gente foi direto. E aí, quando a gente estava chegando em casa, a gente estava com muita, mas muita fome. Porque a gente foi nesse aniversário. Aí, sabe quando você vai ficando? Assim, a gente que chegou lá, a gente comeu, mas depois não comeu mais nada. Foi ficando lá. E a gente chegou com muita fome. E aí, gente, quando a gente chegou já na portaria, os porteiros estavam com tipo, uma travessa, assim, de porcelana cheia de salgados maravilhosos, maravilhosos, assim. Tinha até um florinho primavera, umas coisas assim. E a gente, nossa, que gostoso, né? De quem que é festa aqui hoje, né? De quem que é a festa? Aí falaram. E era foi da filha de uma amiga nossa. Uma amiga muito querida aqui do prédio. E aí, gente, eu falei, então vamos lá. Eu falei, vamos lá, né? Cumprimentar, né? E tudo mais. E aí a gente chegou lá e ela tava, tipo, desmontando a festa da filha dela. E tava cheio de flores e tava também a decoradora, que também é amiga nossa, também é nossa vizinha. E ela falou assim, ô Karine, pega flores aí, pega pra você. Gente, eu podia escolher todas as flores que eu quisesse na festa. E eram só flores bonitas. E eu tava com um vaso aqui ó, falando em pai, meu pai tá me ligando, peraí. Eu tava com um vaso aqui em casa, olha que já tá até bem sujo, tem que trocar. Aí, eu tô vendo se tem cheiro. Aí eu tava com um vaso aqui. Gente, olha que flores lindas. E aí eu peguei dois raminhos, dois buquezinhos desse aqui e fui fazer o meu negócio aqui. E a gente ganhou bolo, ganhou salgado, ganhou pão, não sei o quê. Gente, enfim. Então, realmente vou ter que terminar esse vídeo aqui, mas se permitam receber presente de Deus. E tenham certeza que é só a gente realmente estar com o coração aberto para receber. E isso pode ser uma coisa simples, como uma flor, pode ser uma coisa maior. Então, qual vai ser seu pedido aí pro seu papaizão? Um beijo para vocês. Tá?